Olá, famílias Fortalecer! Olá, crianças, tudo bem? Estamos em mais um encontro da oficina de teatro e dramaturgia, ok? Então, na aula de hoje, vocês vão aprender um pouco sobre identidade cultural e as influências que nós adquirimos ao longo desses anos, dos séculos aí, né? Para a formação, elas contribuíram aí para a formação do nosso povo brasileiro. Antes, eu gostaria de apresentar para vocês aqui, né, alguns elementos que eu trouxe que representam a nossa cultura. Começando aqui pela chita, né, ela é bastante utilizada na nossa cultura nordestina e essa estampa está presente em várias situações, né, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Essa estampa da chita ela está marcada nas roupas que usamos, também nas cortinas que utilizamos nas casas, tá certo? E algumas danças, utilizadas também no teatro. Aqui, ó, uma saia, né, feita com a chita, que é bastante utilizada nas manifestações culturais do povo nordestino, tá bom? Pode ser coco, sambada, enfim. Aqui nós temos um colar de flores, bastante utilizado no carnaval aqui do Nordeste, tá certo? Para representar a cultura africana, nós temos aqui a nossa máscara, né? Bastante utilizada, e também um instrumento musical que veio lá da África, que é o berimbau. Vocês vão aprender aí com o tio Fábio, tá certo? Já aqui, nessa parte aqui, nós temos um arco e flecha, né, que representa aí a cultura indígena brasileira. E também, gente, nós temos esse material aqui, natural, chamado urucum, né, bastante utilizado aí na culinária brasileira, né, mas também é utilizado por nossos índios, né, para fazer pintura corporal, tá certo? E aí, aqui ela aberta, tem umas sementinhas, essas sementinhas liberam a cor, tá certo? Vermelha, e os índios se pintam, né? Como uma forma de identificação cultural, tá certo? Pronto, apresentando esses elementos aqui, eu vou passar agora um vídeo para vocês assistirem, que é para compreender melhor o que é a identidade cultural, né? Quais foram as influências que nós adquirimos, né, que contribuíram aí para a formação do nosso povo, tá bom? Um vídeo aí, Cultura Brasileira e Identidade Nacional, elaborado aí pelo professor Lucas Inácio, tá certo? Então, fiquem de olho no vídeo aí, daqui a pouco a gente retorna. Quando você ouve falar em cultura e identidade brasileira, em que você pensa? A cultura brasileira é o resultado da influência de diversas etnias que, ao longo do tempo, formaram o povo brasileiro. A identidade brasileira foi formada inicialmente por 3 raízes: a indígena, a africana e a portuguesa. Essas matrizes influenciaram profundamente as tradições, os valores e o modo de vida do nosso povo. Os indígenas eram os habitantes nativos do território. Estima-se que no período em que os portugueses aportaram nas terras brasileiras, havia de 1 a 8 milhões de índios de vários grupos e tribos por aqui. Eles viviam espalhados, retirando todo o seu sustento das florestas, dos rios e dos mares. Até os dias de hoje, muitos hábitos e práticas culturais do cotidiano dos brasileiros são heranças indígenas. Os portugueses chegaram ao país no século XVI. Os primeiros grupos foram responsáveis pelo reconhecimento das terras e pela proteção do território colonial. Sua contribuição para a formação da cultura brasileira pode ser vista até hoje na arquitetura, na manutenção do território, na religião católica e em muitos outros aspectos. Dentre tantas heranças deixadas pelos portugueses, certamente a principal delas é o nosso idioma.
A partir de 1530, a colonização lusitana tornou-se mais intensa e surgiram as primeiras plantações de cana-de-açúcar. Nos engenhos era utilizada a mão de obra nativa para o trabalho, mas com o tráfico negreiro se tornando um empreendimento atrativo, os indígenas foram gradualmente substituídos por escravos africanos. De 1532, quando chegaram os primeiros navios da África, até 1850, calcula-se que entre 3,5 milhões e 4 milhões de africanos escravizados foram trazidos para o Brasil. Vários povos da África, arrancados à força de sua terra, tiveram sua cultura repreendida pelos colonizadores, mas muitos resistiram e ajudaram a manter crenças e hábitos que foram sendo adaptados à nova realidade. Os povos africanos também contribuíram na culinária, na religião, na dança e na música, que foi uma das influências mais fortes nos ritmos que são a base de boa parte da produção musical brasileira. Posteriormente, imigrantes italianos, alemães, poloneses, japoneses, árabes, entre outros, também contribuíram para a pluralidade cultural do Brasil. A cultura está sempre em transformação, recebe novos elementos a cada geração. Atualmente, as comunidades existentes no Brasil recebem influências do modo de vida de sociedades de vários lugares do mundo, principalmente através dos meios de comunicação. Essa talvez seja uma das maiores contribuições do nosso país para o mundo, uma rica mistura cultural tão diversa, mas que nos unifica e a qual todos os brasileiros identificam o sentimento de que pertencem ao mesmo país. Então, pessoal, curtiram o vídeo? Viram quantas informações legais e bastante ricas sobre a nossa formação? A partir desse vídeo vocês vão entender quais foram as heranças culturais que nós adquirimos ao longo desse tempo, né? E quais foram as culturas que contribuíram para a nossa formação, ok? Não esqueçam de usar a máscara, álcool em gel, tá certo? E não esqueçam de tomar a vacina. Vamos se cuidar aí que a gente pode se encontrar lá na frente, ok? Tchau, tchau, gente.